Gente linda! Então, o que ainda não te contaram sobre criação de aves e outros animais? Seu pet, em geral, seja um coelhinho, seja um periquito australiano, seja a calopsita, agapornis, coelho, porquinho da Índia, cachorro, bom, tudo em geral. Vamos falar um pouco de desenvolvimento humano. É claro, é só opinião, não tem especialista aqui não. Primeira coisa, ensina a sua criança, o seu junior, seu adolescente, a ter responsabilidade. Porque tudo nessa vida tem um preço, né? Para você ter qualquer tipo de animal, você precisa manter a limpeza do ambiente. E hoje eu tenho propriedade para falar, porque hoje está limpinho. Haha. Os animais precisam de alimentação, água, né? E também precisam de cuidado veterinário, né? Antigamente na roça, vou ser sincero, vou ser bem grosso aqui, tá? Meus pais alimentavam os cães com resto de comida, com angu, osso, né? Hoje não, hoje a situação está bem mais desenvolvida. E hoje existe, né, aquela ração balanceada, cuidado veterinário, hoje existe a sexagem, né? Inclusive, é um campo muito bom aí para se ganhar dinheiro, para quem tem condição de investir, para quem entende, é loja de pet shop, tá? Porque animais, né, hoje em dia, assim, estão muito bem cativados. Eu até, assim, vou até um pouco exagerar na situação, mas é a realidade. Hoje em dia, os animais, dependendo, estão bem mais cuidados do que os seres humanos. Tanto é que na mídia, se uma criança ela é abandonada, gera uma repercussão enorme, enorme. Mas se de repente um animal é maltratado, ele é, vamos dizer, ele é covardemente violentado, a repercussão é talvez, muitas das vezes, muito, muito maior. Reitero, é só a minha opinião, tá? E se você encarar a realidade, você pode discordar e você pode concordar comigo. Então, assim, eis aí a importância de repente, você investir em animal. E eu não sou contra, não. Tem que cuidar dos animais mesmo. Nós que somos seres racionais, temos que cuidar dos animais mesmo. Ressaltando que o ser humano, né? Deus dá mais importância ao ser humano do que os animais. Ponto. Para quem acredita em Deus, claro, para quem acredita na Bíblia Sagrada. Mas pulando essa parte, fica a dica aí, tá? E ressaltando que os cuidados. Tem uma calopsita aqui, cadê ela? É o neném, esse aqui. O bicho para gostar de defecar, desculpa o linguajar torto, mas é a realidade. Nosso Deus, ele defeca muito, ele defeca em cima dos ninhos dos periquitos. E aí eu deixo bem claro que isso aqui, como eu já falei nos vídeos anteriores, isso aqui é uma opção, né, que eu fiz. Geralmente essa caixinha quadradinha, né, para periquitos, mas eu não sei fazer e dura menos, né, assim, porque dura menos, essa é a realidade. E aí, eu até tenho que ver, né, porque se isso aqui não é a causa, né, de repente eu estou produzindo pouco periquito, né, e aí, assim, eu dei uma limpeza, uma higienizada em todas elas, mas mesmo assim, infelizmente, olha só, lá de fora aqui, ó, infelizmente a calopsita, é o neném que está defecando em volta tudo. Mas aí, fica a dica, né, de repente seja mais viável aquela caixinha mesmo, né? Aquela caixinha convencional, igual essa aqui, convencional, igual essa da calopsita, né? Mas reitero, é mais gasto, mas de repente, quem sabe, é mais vantajoso. Mas fica a dica aí. E a vantagem, seja para criança, para o pré-adolescente, para o adolescente, é um compromisso diário, porque todo dia você vai ter que trocar a água do bichinho, lavar com sabão neutro.
né, higienizar, bem higienizado por causa dos micróbios, né? Colocar uma vitaminazinha diferente, uma plantinha aqui. Eu coloquei alecrim hoje, mas geralmente eu coloco hortelã-pimenta, que eles gostam muito. Couve de vez em quando. Reitero que alface. Não dê alface para suas aves. Alface em excesso dá diarreia e mata suas aves, tá? Bom sinal. É sinal que eles estão se relacionando para se proliferarem, multiplicarem, né? Acasalarem. Então é muito importante o cuidado diário. E, olha, tem que ter objetivo também. A criança aí tem que primeiro conversar para saber se a criança realmente vai ter essa responsabilidade, esse cuidado. É como diz, olha, desculpa eu colocar aí Bíblia no meio, mas o Senhor Jesus disse que para você construir uma casa, primeiro você tem que sentar na ponta do lápis ali e olhar para ver se você tem condição de levar a casa até o final, senão as pessoas vão zombar de você. Para você ir numa guerra, e você tem que saber se você tem condição de repente vencer a guerra com tantos soldados que você tem, com a força bélica que você tem, né? Caso contrário, pede um acordo de paz com o rei, com o representante da nação inimiga. Assim eu digo para você, primeiro pensa para ver se o seu filho vai ter condição de ter o pet. Quando eu falo pet, a minha criação aqui, a minha especialidade que eu amo é periquito. Periquito australiano. Porém, de repente, você vai ter galinha. Porém, de repente, você vai ter aí cachorro. E aí, pensa comigo. Você vai viajar, você vai ficar uma semana, 15 dias fora. Você vai pagar uma empresa para cuidar do seu pet nesses 15 dias? Você vai pedir um parente para ficar com o seu pet, para cuidar dele para você? Ou, de repente, vai fazer covardemente o que muitos fazem aí? Abandonar, soltar em local ermo. E olha que hoje em dia tá difícil, hein? Para você cometer um crime desse, porque crime, se qualquer pessoa fizer isso e for flagrada, ela pode ser presa. E se eu fosse você, eu pesquisava sobre a Declaração Universal do Direito dos Animais, sobre os crimes contra os animais. De repente, você não quer um animal, você solta ele de propósito para um outro animal vivo comer ele. Ou então você deixa ele sem alojamento, sem comida, sem água. Ou então deixa ele em condição aí desnutrida, como a gente vê muito nas reportagens. Vai dar errado. Fica a dica aqui, tá? Não de um especialista, mas uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, tá? Não sou formado nessa área, mas fica a dica aí. Então eis a razão de que você precisa saber se você realmente tem condição de manter o animal, de você ter como cuidar dele, como ele merece ser cuidado, porque o homem bom zela pelo bem dos animais, né? Então, você precisa ter esse cuidado para você adquirir um animal, para você dar um animal para o seu filho, certo? Que é um aprendizado, todo dia, né? A gente precisa, né, se dedicar. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que, de repente, ler bons livros, nós temos que assistir televisão, talvez, nós temos que nos divertir, sei disso. Mas se tem um animal, tem que ter tempo para ele, tem que ter tempo para cuidar. Fica a dica aí, tá? E espero que seja proveitoso o vídeo, bem simples, né? Mas seja bem proveitoso. No mais, que o Senhor Jesus abençoe sempre você e toda a sua família. Não há nada melhor que eu possa desejar para você. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva.